Tudo bem com você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do dia, né, e da hora que você estiver vendo esse vídeo. Quero desejar a você que o Senhor Deus venha abençoar cada vez mais a sua vida, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho. Vai ser um vídeo curto, vou tentar fazer uma edição e deixar o vídeo bem curto, porque para essa plataforma os vídeos não podem ser muito longos, porque as pessoas não assistem até o final. Então eu vou ler aqui uma passagem que hoje eu senti de falar sobre ela, tá? Tá em Êxodo 14, o versículo é o 13, que diz assim, eu tô lendo a Bíblia, né, essa versão, mas a referência que eu vou colocar é digital, então vai estar um pouquinho diferente daqui, mas também tem o mesmo sentido, não tem só um pouquinho da versão que muda, tá? O Êxodo 14, 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Então eu vou ficar aqui só nessa passagem, porque aqui aquela parte da história onde Moisés tira, né, o povo, fala com Faraó, né, e por conta das pragas e tudo mais, Faraó ele acaba cedendo para que o povo saia e faça a adoração no deserto. Então tem todo aquele ritual que Moisés vai lá, pede para eles se santificarem e tudo mais. E aí eles chegam até o mar ali, né, até a praia. E uma coisa interessante que acontece quando eles chegam ali, não tem mais para onde ir, porque se você for ver bem pelo mapa, teria uma rota melhor para eles terem ido, mas parece que foi propositalmente guiado, eles foram guiados à noite por uma nuvem, e Deus levou eles justamente ali. Então, quando eles chegaram e se depararam, tipo assim, não tinha mais para onde ir, era mar, não tinha para onde correr mais. E atrás eles viam a poeira levantada, porque os exércitos, os cavaleiros, né, os exércitos na cavalaria, né, montada dos egípcios vinham atrás. Então você vê aquela poeira e fala, os egípcios estão vindo e aqui acabou pra gente. Então eles começaram a murmurar, começaram a falar: Moisés, você trouxe a gente aqui para, pelo menos se a gente estivesse lá no Egito, a gente ia ter a gente ia poder ser enterrado com dignidade aqui, vai todo mundo morrer na praia. Então eles começaram a falar, eles começaram a murmurar. Aí, dado momento, Moisés, ele tem, né, aquele momento com Deus, né, e o Senhor fala com ele. E aí, onde ele pega no 13, ele fala com o povo assim, tanto que o título diz assim: os filhos de Israel atravessam o mar em terra seca. E aí Moisés pega e fala para o povo, né? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto. Não temas, estais quieto. Não fique maldizendo, não fique praguejando, não fique reclamando, fica quieto, porque quem dá o livramento é o Senhor. Porque assim, isso é muito do ser humano, né? Você, numa situação difícil, você ficar questionando Deus ou questionando até mesmo a situação. Por que eu cheguei até aqui? Por que Deus me trouxe para cá? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes a gente não entende, né, o futuro, porque assim, você está vendo agora, você está vendo hoje. Deus, ele vê além daquilo, né, daquela situação. Por exemplo, o lugar onde eu nasci, ali era um lugar terrível, né? No bairro onde eu nasci, porque minha mãe falava, meu pai falava, minha mãe principalmente, minha mãe falou que chorava muito quando foi morar ali. E era um lugar muito difícil, era distante, ela estava morando muito longe da família da mãe dela. E aí, só que assim, foi onde o Senhor, Deus levou meu pai e minha mãe para morar, compraram aquele terreno ali, e ali com muita dificuldade, criou os filhos ali,
E foi uma bênção futuramente, porque ali era o lugar onde o Senhor Deus tinha um projeto, um propósito na vida dos meus pais, naquele bairro, naquele lugar, né? Então, não foi, no começo foi difícil, então assim, talvez, eu nunca perguntei isso para ela, minha mãe não tá mais aqui, mas talvez, quem sabe ela naquela época não questionou Deus, porque essa situação, passando dificuldade, não sei o que, não sei o que. Mas no futuro você vê toda a família estruturada, todo mundo bem. Então foi um lugar onde a bênção veio, todo mundo foi abençoado, todo mundo, né? Então existe um propósito, muitas vidas ali, vizinhos foram abençoados, porque com a pregação da palavra, através da minha mãe, dos meus pais. Então, para tudo tem um propósito. Então, quando o povo se viu naquela situação, a primeira coisa que vem é a morte. Então você fala, pô, vamos morrer, porque não tem mais saída. Então você vê, o problema está chegando perto e a gente não tem mais solução. A perspectiva da pessoa que não vê, não tem a visão, né, não tem fé, é uma. A perspectiva e a visão de uma pessoa que tem fé é outra. Então você pode estar casado e vendo uma situação de uma forma e o seu cônjuge vendo a situação de outra forma. Então cada um vê de uma forma, dependendo da fé. Agora, se ambos têm a mesma fé, ambos vão acreditar realmente no milagre, né, da mesma forma. Então por isso que a gente às vezes a gente tem que ficar quieto. Ó, Moisés disse, não temas. Eu estou tentando, aqui diz não temais, né? Mas não temas, estais quieto e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. Então, às vezes, você tá numa situação onde, vamos supor, chegou o diagnóstico, o médico falou que não tem jeito, não tem tratamento, não tem o que fazer. Chegou a sentença do juiz, ó, acabou, fim da linha, você vai ter que pagar, você foi condenado a uma causa na justiça, ou até mesmo você perdeu a causa, né? E aí você começa obviamente, você começa a murmurar, não para as pessoas, mas às vezes murmura dentro do próprio coração. E é isso que Deus quer de você? Não. Porque, assim, eu tô falando para pessoas que creem em Deus, né? Para pessoas que têm fé. Então, assim, se você tem fé, se desde o início você acreditou, continue acreditando. Não tem para onde correr. Não tem por que você desacreditar daquilo, entendeu? Se você acha que a doença, que aquilo que tá vindo... Primeira coisa com relação a qualquer tipo de doença. Eu tenho uma coisa para te falar aqui. Primeira coisa. Entenda uma coisa. Você vai morrer no tempo que tiver que morrer. Entendeu? Você vai morrer no tempo de Deus. Tipo assim, Deus, você nasceu com prazo de validade. Você que tem fé, que adora a Deus, né? Você nasceu com prazo de validade. Então você tem prazo, tá? Assim que você nasceu foi carimbado lá. Né? Data do nascimento X, data do falecimento X. Tá lá. É que você não sabe o dia que você vai morrer, porque só Deus sabe. Mas tá lá. Todo mundo vai morrer, tá? Só que assim, não tenta trazer uma situação que não existe. Não vou, não. Primeiro que a gente tem que entender assim, você às vezes, isso aqui é um clichêzaço do mundo evangélico, mas eu vou falar. Você tem que passar o processo para viver o propósito. Então, a dificuldade não veio lá para o povo de Israel? O que aconteceu depois? Depois veio o livramento, né? O processo foi difícil. Atravessar o mar não foi fácil, porque tem a questão do medo, da insegurança. Você indo dentro do mar, você tem aqueles que ainda não acreditam, que estavam meio, né? E, inclusive, dentro do texto aqui que eu li só o início, porque eu não quero me alongar, eu já estou com 9 minutos de vídeo, e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu quero dizer uma coisa aqui que eu sempre pensei, mas que eu estava errado. Lendo e meditando novamente na Bíblia, eu vou falar uma coisa aqui que obviamente alguém que lê Bíblia, que estudou, pode discordar, mas é Bíblia, né? Então a interpretação, ela é minha. Eu estou dando a interpretação baseada, obviamente,
com muito cuidado, com a mão na Bíblia, eu estou dizendo isso, porque assim, eu não posso distorcer o que a Bíblia fala, mas eu posso tentar interpretá-la, tá bom? Então tá bom. Quando você lê o texto e o povo começa a entrar no mar, então você imagina que criou-se um caminho dentro do mar. Imagina que ó, a minha mão aqui ó, é o mar, tá vendo? Mar aqui, mar aqui. Então Deus ele fez assim, um caminho, certo? Foi fazendo assim, 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 pum, fez um caminho. Então aqui tem água e aqui tem água. E no meio é terra. E a Bíblia fala que passaram em seco, estava seco. Porque se tivesse lodo, o povo não conseguiria andar com rapidez, ou ia ser dificultoso andar. Porque você andar na lama é complicado. Então a Bíblia fala que passou em seco, tá? Beleza. Naquele trecho ali. Então criou-se um caminho de fora a fora. Imagine que aqui está a terra, e aqui é o mar. Então o povo saiu daqui para chegar aqui. Então criou-se um risco e um caminho para eles passarem, entendeu? Então o povo começou a andar. Começou a andar. Quando chegou aqui, ó, onde está o ponto, onde está meu nariz aqui, ó, que seria o meio do mar, que para chegar ainda tinha que andar mais meio caminho. Quando chegou aqui, o exército que estava vindo muito rápido, eles já tinham entrado no mar, entendeu? Então aqui, ó, terra, aqui onde Israel entrou e aqui onde Israel tinha que chegar. E no meio aqui tem o mar. Então quando o povo chegou aqui nesse ponto, os exércitos de Israel, não, os exércitos dos egípcios nos seus carros a cavalaria montada, os exércitos, estavam todos os exércitos, todos os homens dos exércitos do Egito estavam em cavalos. Então eles entraram aqui, ó. Então eles chegaram aqui, eles chegaram próximo do povo. Quando eles chegaram próximo, a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, a própria Bíblia diz assim, ó. Eis aí, o Deus está falando para Moisés aqui que, ó, eu vou endurecer o coração dos egípcios para que eles entrem no mar, para que eles entrem atrás de vocês, tá? Porque o que acontece? Aí tem uma questão que você pode pensar como Deus, tá? Não que a gente não tem essa capacidade, mas vamos pensar como Deus. Quando o povo de Israel, olha só, quando o povo de Israel entra no mar, todo o povo está entrando aqui no mar, por que raios Deus teria que deixar o caminho livre desde a praia? Deus, no seu poder e na sua soberania total e plena da física e da estrutura terrena, Deus não poderia ir fechando o mar? Porque assim que os cavalos de Israel chegassem, eles não iam encontrar ninguém. O mar ia estar fechado e ia estar aberto a partir da onde estava a última pessoa ali. Então a água ela ia seguindo com 1 metro, ou 3, ou 5, ou 6 metros de distância, a água ia seguindo até que o povo todo passasse. Então não teria necessidade de ficar aberto até a última pessoa chegar, entendeu? Porque senão ali ia virar, sei lá, uma marginal, né? Ia todo mundo querer daqui a pouco animais e entrar ali no mar, ia ficar passando. Não. Assim que o povo entrou, Deus poderia muito bem ir fechando o mar para que os exércitos dos egípcios não entrassem atrás. E aí eles iam ficar ali na praia e acabou, né? Perdeu, já era, eles não iam mais atrás. Só que não, por quê? A ideia, porque o que Moisés falou aqui? Que ó, que ele hoje vos fará, que o livramento que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. Como assim, nunca mais tornareis a ver? Quer dizer que se eles estivessem vivos, provavelmente o povo de Israel ia ser perseguido, eles iam contornar, eles iam dar um jeito, mas eles iam chegar até o povo de Israel. Entendeu? Mas a questão aqui de não ver mais quer dizer que eles iam morrer. Que os egípcios, os exércitos dos egípcios, eles iam morrer. Os seus perseguidores iriam morrer. Então, Deus propositalmente deixou o caminho livre e endureceu. Porque Deus teve que endurecer o coração
dos egípcios, de Faraó dos egípcios? Fala para mim. Sabe por quê? Porque imagina você correndo atrás de alguém. Quando você chega a ver aquele alguém dentro do mar, a glória daquele milagre ia ser tanta que eu, como egípcio, eu iria me prostrar e eu iria adorar a Deus. Naquele exato momento. Foi, meu Deus, isso é que é Deus. Tipo assim, aquilo iria quebrantar o teu coração. Só que para que isso não acontecesse, Deus endureceu o coração ao ponto deles pegarem e ficarem assim, eles não verem, eles ficarem cegos perante a glória de Deus ali e entrarem no mar atrás, sabe? Ficou cego. Eles nem viram onde eles estavam entrando. Eles pegaram e simplesmente, bum, entraram dentro do mar. Aí, o milagre que Deus dá, o livramento que Deus dá para o povo é dentro do mar. Com o povo dentro do mar. Isso tá aqui, tá na Bíblia. Com o povo dentro do mar e os egípcios dentro do mar, o milagre aconteceu lá. Né? O livramento aconteceu no local, dentro do mar. Igual quando Deus deu o livramento para Davi, foi no vale. Davi estava dentro do vale, junto com o gigante dentro do vale, e o milagre foi feito ali, dentro da situação, na tempestade. Na tempestade, quando eu falo, eu já estou falando de Jonas, né? O Senhor, ele dá providência dentro do problema. Ele não tira você e resolve. Com você ali na tormenta, o Senhor Deus vai lá e te dá o livramento, entendeu? No momento difícil, naquilo que parece que tudo vai acabar, é ali que Deus tem. Então, quando você lê a passagem onde eu vou falar de Bíblia aqui, ó, no 20 acontece o seguinte, ó, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas, assim havia nuvem e trevas. Contudo, aquela clareava a noite para Israel, e de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então eles estavam bem próximos. Mesmo andando dentro do mar, na noite, eles estavam bem próximos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Só que aqui, voltando aqui no 19, ó. Então o anjo de Deus, que ia de diante do exército de Israel, que estava indo na frente, ele passou a ir atrás. Ó. Cadê? Então o anjo de Deus, que ia de diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Entendeu? Aí eu vou ter que ler o 18 aqui, ó. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Isso aqui é que eu estou lendo a Bíblia ao contrário. Em vez de eu vir de lá para cá, eu estou lendo ao contrário. Tá. Então, aqui, ó, é que eu estou tentando achar, quer ver, ó, eis que endurecerei o coração dos egípcios e entrarão atrás deles, tá, e glorificar-me em Faraó, tá. Aí, o que aconteceu aqui, eu estou tentando achar, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar e em seco, e as águas foram ali qual muro, à sua direita e à sua esquerda, que eu acabei de falar. E os egípcios os perseguiam e entraram atrás deles até o meio do mar, em todos os seus os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Alvoroçou como que se tivesse aí, porque como eles estavam em carros e cavalos, então os carros eles quebravam, eles começavam a quebrar e começou a criar dificuldade para os egípcios, né? Tanto que dentro da situação, embaraçou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram, olha aqui, fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós, contra os egípcios. Os próprios soldados dos egípcios estavam falando, a gente está cometendo uma loucura aqui atrás deles.
Nós estamos dentro do mar, água de todos os lados. Quem garante para nós que isso daqui vai ser bem sucedido, sendo que quem fez isso aqui foi Deus. Então Deus está do lado deles, não está do nosso lado. Nisso o Senhor disse a Moisés, olha aqui, ó, estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Não ficou nem sequer um deles. No 29. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor naquele dia salvou Israel na mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então aqui, quando eu me remeto ao 29, diz assim, ó, mas os filhos de... Quando aconteceu a situação com os egípcios, aí depois o 29 fala assim, ó, mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes como muros à sua direita e à sua esquerda. Tá? Então, assim, o que isso aqui me remete? Lembra que eu tava dando exemplo? Deixa eu pôr a Bíblia aqui para me falar, porque o vídeo já ficou longo e eu preciso encerrar. Terra dos dois lados, Israel saiu daqui para chegar a ter. Eles chegaram até o meio e os egípcios chegaram quase a... Quando chegou nessa situação, porque eles iam alcançar, mesmo dentro do mar, eles iam alcançar o povo de Israel e alguém poderia morrer. Quando chegou próximo, Deus fala para Moisés, ó, olha para trás e estende a sua mão para que as águas se fechem. Então, aqui, imagine que existe aquela fenda, assim, ó. E aí, onde estava o povo de Israel, que já tinha passado, a água ela foi meio que fechando assim. E aqui, daqui para trás, onde estavam os egípcios, a água ela foi começando a fechar, entendeu? De forma que formou-se uma situação onde o povo andava, a água ia junto, atrás do povo de Israel, assim, ó. E para trás era mar. Então, quando isso aconteceu, o milagre foi tamanho que a coluna de água, ela se tornou também uma coluna de água atrás do povo de Israel. Vocês estão me entendendo? De forma que quando Moisés estende a mão para os egípcios se afogarem no mar, ou o mar se fechar, o Israel ainda não tinha atravessado o mar por completo. Tanto que a Bíblia, logo após no próximo versículo, fala que Israel caminhava ainda em seco. Então, fez aqui o mar atrás do último homem de Israel, fez como se fosse, fechou a porta. Porque quando eles olhavam para trás, eles viam lá atrás onde eles tinham entrado. Mas daqui a pouco, quando eles olhavam para trás, eles só viam uma barreira de água. Dali para trás, a água foi vindo. Quando a última pessoa passou, acabou. Assim, entendeu? Não tinha mais caminho. Então, mesmo dentro do mar, essa situação de Deus falar para Moisés, ó, estenda suas mãos para que o mar se feche. Eles estavam dentro do mar ainda. Então, quando Moisés estende a mão, a água, ela vem e para ali onde está o povo de Israel. Ela vem se fechando, pumba. E para justamente onde está o povo de Israel. E aí eles conseguem, porque assim, você imagina, criança, idoso, animais, tudo andando a pé. Eles andavam muito devagar. Não eram, imagine um povo muito grande, muito numeroso, andando, né? Meu, demora muito. E os caras, e o pessoal nos cavalos,
Eles entraram dentro do mar, não é que eles entraram dentro do mar, o povo de Israel já tinham passado, não. O livramento foi dado dentro do mar. O mar se fechou em partes. Aqui, ó, o mar ele veio se fechando e parou aqui. Ele veio, a água veio subindo, subindo, pum, parou aqui. E daqui a água ela foi seguindo devagarinho. Quando a última pessoa lá na praia saiu, aí, vum, o mar ele retornou. E aí, obviamente, vai aparecer muitas pessoas mortas na praia daquele lado, porque era muita gente dos exércitos dos egípcios, entendeu? Então é isso, a palavra é essa, já temos 25 minutos de palavra. Fique com essa palavra. O que quer dizer, no geral, é que Deus ele vai te dar livramento dentro do seu problema, dentro da sua causa, dentro da situação que você está vivendo de dificuldade. Eu não sei se é amorosa, conjugal, financeira, jurídica, não sei o que você está passando, mas entenda uma coisa, não fique preocupado e não murmura. O negócio é você ficar quietinho aí, adora a Deus, ore a Deus, porque Deus, se Deus prometeu que vai te dar o livramento, que vai te dar sabe, o ganho de causa, que Deus vai te curar, vai acontecer, não se preocupa. O que não pode é ficar murmurando, porque Deus não gosta de murmuradores, tá? Deus não gosta que fica murmurando. O Senhor ainda mais, Ele pode te dar além daquilo que você pediu ou além daquilo que você precisa. Fique com essa palavra, que o Senhor Deus guarde a sua vida cada vez mais e fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais.